Então, continuando ainda a falar de motor de passos. Bem, entre esses motores de passos existem motores com características diferentes, principalmente em relação à constituição do seu rotor. O rotor é aquela parte móvel, ok? Nós iremos falar do rotor de relutância variável com duas fases, tá? Quando nós falamos que ele possui duas fases é porque existe um conjunto de bobinas conjugados. Quando uma forma o norte, né, magnético, a outra vai formar o sul, tá ok? Isso, né, considerando ali que as bobinas, né, estão se comportando como eletroímãs, tá ok? Esses rotores, né, eles são feitos de ferro magnético, tá? Eles vão possuir os dentes para fazer o alinhamento com os dentes envolvidos pelas bobinas, tá ok? Eles não possuem um campo magnético permanente. Isso acaba te dando um pouco menos de torque para esses motores, tá ok? Bem, aqui exemplificando as nossas bobinas conjugadas, esta bobina A é conjugada com a bobina A', essa bobina B é conjugada com a bobina B', tá ok? E o rotor, feito de ferro magnético, é este daqui que possui dentes, tá ok? Para este alinhamento. O acionamento você já conhece, né? Agora quando eu aciono a bobina A, existe o conjugado, né? A com A', B com B' e assim por diante. E aí ele vai provocando o movimento, né, desse meu rotor, né? Provoca um movimento no motor de passos, ok? Bem, aqui a característica construtiva, né? O eixo ele é feito de ferro, como nós vimos lá no início, e não contém um ímã, né? Onde o campo magnético é formado pela energização das bobinas para puxar o eixo. Lógico que este rotor, este eixo, né? Ele sendo feito de um material ferromagnético, quando ele está sob a presença de um campo magnético, existe a reorientação das suas cargas, tá? Neste rotor. Não sei se vocês se lembram que provavelmente quando vocês eram pequenos lá, né, e brincavam com ímã, vocês pegavam um ímã e colocavam um preguinho neste ímã. Aí aquele preguinho ficava grudado no ímã. Vocês iam lá e colocavam outro preguinho no primeiro prego que estava grudado no ímã. E aquele primeiro prego ele também passava a se comportar como ímã, prendendo o segundo, que prendia o terceiro, que prendia o quarto e assim por diante. Por quê? Havia ali, na presença do campo magnético, uma reorientação de carga naquele material de ferro magnético, que ele também se comportava como ímã, ok? Então o que acontece aqui é isso, aquele material de ferro magnético, na presença de um campo magnético, ele vai tender a ter uma reorientação de sua carga, que teoricamente vai se comportar como ímã, mas lógico, a influência dele, né, vai ser sempre um conjugado. Aonde está sendo influenciado com o norte magnético, aquele rotor vai se orientar como sul. Neste caso, fazendo o quê? Havendo uma força, né, de atração entre os dentes do rotor e os dentes do estator. Tá, ok? Dessa maneira que ele vai funcionar. Tá? Os dentes do eixo eles são alinhados com os dentes de um estator, desalinhados em relação ao outro. Aquelas características que eu passei para vocês. Sempre o alinhamento é somente em relação aos dentes das bobinas que estão energizadas. Neste caso, que bobinas de duas fases, nós teremos, né, dois conjuntos de dentes do estator que ficarão alinhados com os dentes do rotor. Bem, como que nós poderíamos melhorar a resolução de um motor de passo? É simples. Nós podemos aumentar o número de dentes do nosso rotor, porque isso significa que cada step dele, cada passo, é menor em relação ao incremento angular, ou nós podemos aumentar o conjunto de bobinas, tá ok? Se eu aumento o conjunto de bobinas, eu também consigo melhorar a resolução. Se eu aumento o conjunto de dentes, né, o número de dentes e o número de bobinas, eu aumento ainda mais a resolução, tá ok? E como que eu consigo melhorar o torque deste motor de passo aqui? Se eu aumentar o número de espiras, né, de enrolamento da minha bobina, eu conseguirei aumentar o torque também de partida deste motor de passo, ok? Só lembrando para vocês que, né, é um motor de passo de relutância variável. Por que relutância variável?
Porque o eixo do motor ele é composto, né, ele é feito de ferro magnético. Não existe um ímã com um campo magnético fixo, tá ok? Então, como que ele vai funcionar? O conjugado, né? Bobina conjugada, formando norte em um, sul no outro. Os dentes são alinhados com essas duas bobinas e desalinhados com o restante das outras bobinas. Ok? Vou desenergizar essas duas bobinas e energizar o segundo conjunto de bobinas, e aí nós teremos o giro do nosso rotor. Ok? O desalinhamento, a energização do meu próximo conjunto de bobina e o alinhamento do rotor com essa bobina energizada, ok? Um outro tipo de motor de passo aqui é quando eu tenho no rotor, ele é constituído por um ímã permanente, tá ok? Lógico, agora se eu tenho a bobina, que funciona como um eletroímã, interagindo com o campo magnético de um ímã permanente do meu rotor, significa que eu teria um maior torque neste motor, tá ok? O torque de partida vai ser maior, ok? E ele, né, este rotor é constituído por um ímã liso. Este ímã não possui dentes, tá ok? Então este é um motor de passo de ímã permanente, ok? E aí, né, tem os prós e os contras, né? Neste tipo de motor eu tenho um torque maior, por ele já possui um campo magnético fixo, permanente, porém a minha resolução ela não é muito boa, né? Variando ali entre 7,5 graus e 15 graus, tá? E aí como que eu posso melhorar a resolução, né, de um motor de passo de ímãs permanentes? Bem, eu posso aumentar o número de polos, né, que eu tenho no meu eixo, ou aumentar o número de bobinas, ok? Então eu tenho aqui, ó, ou eu aumento o meu número de polos, ok? Ou eu aumento o meu número de bobinas, ok? Se eu aumentar novamente, né, a quantidade de espiras de enrolamento na minha bobina, eu também consigo melhorar o meu torque, ok? Vamos lá nas características deste motor, né? Este tipo de motor tem um ímã permanente em um eixo liso, gerando uma mecânica mais simples e mais barata, né? A característica construtiva. A vantagem desse tipo de motor é o fato dele ter um campo magnético permanente que se soma com o campo magnético das bobinas, dando uma potência ou torque maior na partida. A desvantagem desse tipo de motor é o fato deles terem um passo maior, com menor precisão, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? A resolução, né, deste motor de passo com ímã permanente pode ser aumentada através daqueles dois procedimentos que nós vimos, né? Com o aumento do número de polos no rotor ou o aumento do número de fases, tá ok? O número de bobinas ou o número de polos no nosso rotor. Mas lógico, o número de polos no rotor não é uma coisa tão fácil de se aumentar, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui como que ele funciona. Então eu tenho aqui 4 bobinas, né? É o que um dipolo. E é a sequência de energização que se dá ao movimento. Bem, aqui é a sequência de energização das bobinas, ó. Tá aqui como um sinal binário, né? Ou seja, a bobina está energizada ou não energizada, bobina A, bobina B, A' e B', né? Só o sinal que ele está sendo enviado. Aqui notem que ele está passando aquelas estratégias, né? O acionamento, né, de full step
com uma bobina no início e agora aqui ele está fazendo um acionamento com duas bobinas, tá? Um motor de passo de ímãs permanente. E aqui já é aquele meio passo. Ele aciona duas bobinas e depois aciona uma. Ok? Este daqui foi aquela estratégia de micropassos que eu falei para vocês anteriormente também. Ó. O acionamento dessas bobinas ele vai controlando a potência. Ok? Ele não somente liga e desliga aquele sinal binário, aquele sinal digital. Ok? Ele vai controlando. Aqui ele aumentou o número de polos, ó, para conseguir uma melhor resolução e também aumentou o número de bobinas, ok? E por fim nós veremos aqui o motor de passo híbrido. Ele vai combinar as duas características, né? A características, né, do motor de ímã permanente, que ele consegue ter um torque maior na partida, e o motor ali de relutância variável, né, que ele possui uma precisão melhor, tá ok? Reunindo essas duas características, nós teremos um motor de passo híbrido, tá ok? Significa o quê? Que o nosso rotor, ao mesmo tempo que ele terá ali ímãs, ele também vai possuir dentes para facilitar o alinhamento, tá ok? A característica construtiva é essa daqui, ó. Você terá dentes, né? E aí você vai ter um ímã, né? Que vai ter um polo norte e um polo sul. Este daqui é o desalinhamento desses dentes, né? Norte-sul, né? Norte-sul, norte-sul. E aí quando nós olharmos ele de frente, nós veremos uma sequência norte-sul desses dentes, apesar de eles estarem desalinhados em relação à profundidade, tá ok? Isso daqui é o formato da peça real. Ok? Então vamos ver aqui como que ele funciona. Aqui por enquanto nós temos somente um rotor com ferro magnético. Aí agora ele vai mostrar como que ele vai fazer essa construção. Como que ele vai pegar aquela construção com dentes e vai colocar o ímã permanente para formar um motor híbrido. Ó. Ele aumenta, né, o rotor, né, a espessura do rotor, retira uma camada interna, primeiro aqui ele está dando desalinhamento entre esses dentes, ok? Retira a parte interna e coloca um ímã. E aí nós temos essa indução, nós teremos um dente norte e um dente sul, ó. Ok? Sempre que nós olharmos de frente, nós teremos esta variação, norte-sul, norte-sul, ó. Ok? Sul, norte, sul, norte, sul, norte. E aí, este motor híbrido ele vai trabalhar com as duas características. Ele possui uma permanente para aumentar o torque e ao mesmo tempo ele possui os dentes para melhorar a precisão no deslocamento angular dele, ó. Acionou esse conjunto de bobinas. Sul, né, sendo atraído por norte e o norte sendo atraído pelo sul. Ok? Ó, alinhou com esse daqui e alinha lá com o de trás. Ó. Ok? Alinhou aqui e alinhou aqui. Ó. Então é desta maneira que é construídos os motores de passo do tipo híbrido. Lógico que este motor de passo aqui ele vai ser um pouco mais caro do que as tecnologias anteriores que foram mostradas, que foram apresentadas para vocês.